Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu hoje a liberdade provisória para o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Fábio Augusto Vieira. Ele está detido desde 10 de janeiro e é investigado por suspeita de omissão na contenção dos atos cometidos por manifestantes no dia 8 de janeiro. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, classificou a suposta tentativa de o grampear como Operação Tabajara. Essa foi a primeira vez que ele falou das denúncias apresentadas por Marcos Duval sobre o plano proposto pelo ex-deputado Daniel Silveira. Durante uma videoconferência com empresários em Lisboa, Alexandre de Moraes confirmou que foi procurado pelo senador Marcos Duval para falar sobre um suposto plano. A pedido de Daniel Silveira, o senador gravaria conversas comprometedoras dele e assim anularia as eleições. Na primeira vez em que falou sobre o assunto, Alexandre de Moraes chamou a armação como uma tentativa de Operação Tabajara. Duval disse nesta quinta-feira que o ex-deputado Daniel Silveira tinha pedido a ele que gravasse Moraes para obter alguma declaração que configurasse parcialidade na atuação do ministro. A ideia seria tirar o Moraes da presidência dos inquéritos, que apuram atos contrários à Constituição, além de anular a última eleição presidencial. O ministro disse ter perguntado ao senador se ele deporia sobre esse plano oficialmente, mas diante da negativa, Moraes agradeceu e se retirou. Alexandre de Moraes afirmou que o que não é oficial não existe. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência e que, infelizmente, não poderia confirmar. Então, eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação Tabajara que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos. Tudo isso está sendo apurado e as investigações por parte da Polícia Federal seguirão. O ministro também acrescentou que as investigações sobre os financiadores dos atos do dia 8 de janeiro estão bem avançadas. A Comissão Técnica Nacional em Biossegurança atestou a eficácia da vacina contra a dengue da empresa Takeda Pharma. A segurança e o uso da vacina são avaliados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A comissão entendeu que a substância é segura de produtos e tecnologias que contenham organismos geneticamente modificados. A aprovação da vacina contra a dengue ao meio ambiente, animais e humanos pela Comissão Técnica Nacional em Biossegurança aconteceu após 2 anos de discussão. Durante a análise, o grupo encomendou estudos que mostraram a segurança do produto no Brasil, onde há maior prevalência do mosquito Aedes aegypti. Após a apresentação dos resultados, a comissão tomou a decisão a favor da biossegurança e determinou que sejam monitorados os efeitos do uso da vacina no país. De acordo com o órgão, o próximo passo serão as análises de eficácia e o uso da vacina, feitas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se aprovado, o imunizante deverá ser aplicado em 2 doses para pessoas a partir dos 4 anos de idade. Segundo o laboratório, a vacina é tetravalente, isto é, protege contra os 4 sorotipos da dengue com a tecnologia do vírus vivo atenuado, enfraquecido a ponto de não causar a doença. Os resultados dos testes apontaram que a vacina da Takeda reduziu em 84,1% as internações e em 61% os casos sintomáticos na população após 4 anos e meio de vacinação. O laboratório Takeda prevê entrar no mercado nacional ainda neste ano. A economia dos Estados Unidos criou 517 mil empregos em janeiro, um sinal de que o mercado de trabalho segue muito forte. Em dezembro, a Secretaria de Estatísticas Trabalhistas do país havia registrado a criação de 223 mil vagas.
As aberturas de vagas foram principalmente nos setores de lazer, saúde e bem-estar e no segmento empresarial. O resultado ficou bem acima das 187 mil vagas estimadas pelo consenso de economistas do país. A taxa de desemprego ficou em 3,4% em janeiro, a taxa mais baixa desde 1969, nos Estados Unidos. Em dezembro, a taxa de desemprego foi de 3,5% e 3,7% de novembro. Já o salário por hora média trabalhada subiu 0,3% em janeiro, ante dezembro. A taxa anual avançou para 4,4% em janeiro, acima do consenso de 4,3%, mas ligeiramente abaixo do registrado em dezembro, que teve um avanço de 4,6%. Os principais líderes da União Europeia expressaram hoje apoio ao processo de adesão da Ucrânia durante uma reunião de cúpula em Kiev, em pleno conflito com a Rússia, que intensificou a ofensiva no leste da ex-república soviética. A reunião teve as presenças da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A Ucrânia é oficialmente candidata à adesão ao bloco desde junho de 2022, um processo árduo que exige muitas reformas e pode demorar anos, mas que o governo ucraniano espera acelerar. O presidente Zelensky afirmou na quinta-feira que o país merece iniciar este ano as negociações de adesão. Von der Leyen afirmou que o bloco europeu trabalha em novas sanções contra a Rússia para 24 de fevereiro, quando a invasão completa um ano. Ela não revelou detalhes dos planos para o 10º pacote de medidas, mas afirmou que Moscou deve pagar pela destruição que provocou. No domingo, vai entrar em vigor um embargo europeu aos produtos petrolíferos russos refinados exportados por via marítima. O governo ucraniano também quer que os ativos russos congelados nos países ocidentais sejam utilizados para financiar a reconstrução do país, uma medida que provocaria vários problemas jurídicos. E olha só, aqui no Brasil, a faixa de areia da Praia dos Ingleses será ampliada em Florianópolis, Santa Catarina. Uma draga vinda da Rússia já começou os trabalhos. A obra deve durar 45 dias e está orçada em 18 milhões de reais. O alargamento da faixa de areia na praia se tornou um processo conhecido com a experiência na vizinha Balneário Camboriú. A mega obra ampliou a largura da faixa de areia de 25 metros para 75 metros, com possibilidade de retração de até 5 metros após um período de assentamento. A ampliação vai acontecer em um trecho de 2.870 metros e deve ser executada em porções de 150 metros, sendo liberadas aos poucos. Com isso, os banhistas podem usar o restante da praia. O alargamento começou no canto sul da praia, onde em alguns pontos não há mais faixa de areia e deve prosseguir até um ponto a 400 metros do rio Capivari. Com a ampliação, a praia terá 40 metros de largura, o dobro do existente atualmente no ponto mais largo. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá!